Amados queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Recebe a tua vitória, a tua bênção no seu coração. É um prazer estar aqui nessa tarde, trazendo outra vez a palavra do Senhor, a bênção de Deus para o seu coração. Antes de nós trazermos a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer uma oração pelos enfermos, pela família, pelo trabalho, pela sua vida espiritual, para resgatar ao perdido, o cansado, o sofrido. E eu quero convidar os irmãos para entrar num propósito de fé e de muita oração. Amanhã, domingo, nós vamos começar aqui na nossa igreja um propósito de oração e de consagração com Deus. Um amigo meu, o bispo Gilvan, da Igreja Batista Nova Filadélfia, está fazendo um propósito na rádio de oração, orar antes que seja tarde demais. Isso me chamou muito a atenção e, baseado nesse propósito, eu decidi entrar em um propósito de 30 dias de oração e de jejum, 30 dias de consagração a Deus. Nessa oração nós vamos orar baseado no Salmo 55, que diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então nós vamos orar de tarde, de manhã e ao meio-dia, e vamos consagrar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o estado, a cidade onde vivemos, o nosso país, o mundo a Deus. E eu vou, com esse propósito, convidar você para levantar nas madrugadas, se possível às 3 horas da madrugada, para dobrar os seus joelhos e orar. Você vai ver os resultados que virão desse propósito. 30 dias de oração, 3 vezes ao dia, orando às 3 da madrugada e jejuando para a consagração espiritual. Você pode pegar a sua Bíblia e eu vou orar agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, na tua presença, Senhor, nós nos reunimos nessa tarde com irmãos e irmãs, pessoas do mundo inteiro que estão vivendo a mesma fé, o mesmo espírito de consagração, de oração, crendo que Deus tem o poder para transformar todas as coisas. Eu ministro nesta tarde a unção da cura, a unção da saúde, que o Senhor possa visitar nesse momento as pessoas que estão lutando, batalhando com a fé contra a pandemia, contra o coronavírus. Ó Deus, visita a cada pessoa, em cada hospital, visita cada leito de dor, visita as UTIs e cura agora, meu Pai. Restaura os pulmões, tira essa infecção, essa inflamação, meu Pai, e que em nome de Cristo Jesus sejam curados. Restaura agora a família, restaura agora esse lar, restaura o matrimônio que parece estar perdido. Salva, liberta o filho, a filha que estão perdidos em drogas, em caminhos errados. Resgata, Senhor, aqueles que estão desviados, aqueles que estão em caminhos errados, meu Pai, que sejam agora alcançados para a glória de Deus. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Amado, recebe a tua vitória, seja curado, liberta, recebe agora e toma posse da tua bênção, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar
sobre esse propósito. Então, antes que seja tarde, nós vamos orar, consagrar a nossa vida durante 30 dias em jejum. Vamos nos levantar pelas madrugadas para orar. Mas essa palavra, ela nos abre o entendimento de muitas coisas na nossa vida. Antes que seja tarde, podemos aplicar isso para tudo. Por exemplo, você deve valorizar os seus familiares, os seus pais, antes que seja tarde. O que significa isso? O que acontece às vezes quando as pessoas não procuram viver em comunhão com seus familiares? Aí a pessoa falece, a pessoa morre, aí é tarde demais. Então, você tem que estudar antes que seja tarde demais. Você tem que aproveitar as suas oportunidades antes que seja tarde demais. Você tem que procurar corrigir, disciplinar os seus filhos antes que eles cresçam, e aí será tarde demais. Essa palavra, ela é geral. Nós podemos usar em todas as áreas da nossa vida. Eu quero começar então com a importância da oração. Item número 1, a importância da oração. Salmo 57, versículo 17, diz assim, o salmista Davi: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Nós não sabemos que hora, nem que dia que Jesus irá voltar. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 5 minutos. Enfim, só o Senhor sabe quando será o dia do seu regresso. Mas de uma coisa todos nós sabemos e temos certeza: que o nosso fim se aproxima a cada dia. Estou falando sobre a nossa vida carnal, das pessoas que estão também à nossa volta. Nós temos que nos achegar, temos que nos aproximar de Jesus e de Deus a cada dia, mais e mais, e tentar levar o nosso próximo também a entregar a vida deles a Jesus. Os que não conhecem a Deus devem conhecê-lo, entregar-se a Ele antes de morrer, para que vivam a eternidade. Devem buscar a Deus antes que seja tarde demais. Você que está acompanhando essa palavra, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja desviada do caminho do Senhor, por causa de uma decepção, um pecado, um erro que você cometeu. Você se desviou, mas você sabe que no seu coração habita um chamado de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, raça eleita, povo santo, sacerdócio eterno. Mas às vezes você está indo por outros caminhos. Você tem deixado o seu coração se ilusionar com as coisas desse mundo, com as pessoas. De repente você tem negado o chamado de Deus para seguir pessoas, para estar fazendo o que as outras pessoas fazem. Eu costumo dizer que você então perdeu a sua identidade. Você já não é mais você mesmo. Você é o que as outras pessoas são. Você faz o que as outras pessoas fazem. E você sabe, meu amado, minha amada, que quando Deus nos chama, quando Jesus nos chama, Ele desperta dentro de nós, através do Espírito Santo, uma identidade pessoal. Assim que eu já não sou o que eu era, eu já não sou o que os outros são.
eu não vou fazer o que os outros fazem. Eu tenho o meu próprio querer, eu tenho a minha própria vontade, eu tenho a minha própria identidade, que foi semeada no meu coração por meio do Evangelho, da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos estar em comunhão plena com Deus, para estarmos habilitados e capacitados a cumprir o que nos será proposto nessa vida. Hoje eu quero falar sobre o tempo, questões de tempo, que temos um tempo determinado na nossa vida, e que a todos nós, cada dia que nós vivemos é um dia menos na nossa vida. Isso significa que a cada dia está diminuindo a minha vida nessa terra. Não é assim? Os anos vão passando, você vai envelhecendo, então a sua vida vai diminuindo nesse mundo. Então você precisa ouvir a voz de Deus. As outras pessoas que não conhecem a Deus precisam ouvir a palavra de Deus nesse tempo, nesse mesmo tempo que estou me referindo à nossa vida terrena. Ninguém vai viver para sempre. Eu costumo dizer que nós já nascemos com um prazo de validade. Nós já nascemos com um dia determinado que será o último dia da nossa vida. Eu não sei quando será o meu último dia. Você também não sabe quando será o seu último dia. Mas uma coisa é certa, que nós vamos chegar ao fim. E o importante é chegar nesse dia, no final das nossas vidas, com os nossos corações entregados, com a nossa vida preparada, antes que seja tarde demais. Número 2, com certeza a oração é fundamental na vida do cristão. A oração é parte da nossa comunhão com Deus, porque a oração é que nos aproxima de Deus. A palavra de Deus que recebemos fortalece a nossa fé, nos dá esperança, nos dá confiança. Mas a oração é o instrumento que Deus, que o nosso Senhor Jesus nos deu, uma ferramenta espiritual para nós podermos fundamentar a nossa vida como cristãos. Seja qual for a hora do dia que a sua oração seja feita, ela sempre será muito importante. Mas a oração da madrugada, eu creio que é mais forte. Eu tenho visto pessoas dizerem que não, tentar dizer que não tem nada a ver. A oração na madrugada é igual a qualquer outra oração. Mas você já escutou essa palavra que diz que de madrugada a fila é menor? O livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Por que Deus? Por que Deus falou assim através do Provérbios? Porque de madrugada as pessoas estão dormindo, as pessoas estão descansando. Então aquela pessoa que se levanta de madrugada para orar, é porque ela quer mesmo buscar a Deus. Existe uma necessidade, existe uma urgência dentro dela, uma carência, uma sede de Deus, que faz ela buscar. Você lembra quando você conheceu o Senhor Jesus, entregou a sua vida a Deus, você adorava participar das vigílias. Hoje em dia quase não se ouve falar das vigílias. E as vigílias que a gente vê, às vezes, algumas igrejas fazerem, um montão de canto, não sei o quê, mas falta a oração, aquele clamor, aquela busca que nos
fortalecia, que nos abençoava. Esse tempo que também podemos chamar da nossa vida é o tempo de mantermos o nosso caminho no Senhor e podemos entregar o nosso coração a Ele e dispor a nossa vida como instrumento, como servos e servas, para anunciar a palavra dele a esse mundo antes que seja tarde demais. Então, meus amados, eu vou dar um conselho aqui para que você busque levantar a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor. Aleluia. Número 3, estejamos sempre firmes nas coisas de Deus. Estejamos sempre firmes, porque só aquele que está plantado na vontade do Senhor, aquele que tem a sua vida edificada sobre a rocha, que é Jesus, a vontade de Deus, a palavra do Senhor, é que permanece firme. Jesus, ele disse que ele compara aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, a um homem que construiu uma casa sobre areia. Aí diz que vieram os ventos e uma tempestade que sacudiu aquela casa, e aquela casa foi varrida, porque não estava bem edificada. Você vê que toda edificação, toda construção, ela é feita sobre um cimento. Toda construção é feita sobre uma rocha. Toda construção é feita sobre o concreto. Porque o concreto, a rocha, a edificação, é que dá forças às colunas daquela casa. Então se constrói as paredes e o teto, o primeiro, o segundo, o terceiro andar, e aquela estrutura, ela é fortalecida sobre aquela edificação. Estejamos firmes na igreja. Número 1, não adianta hoje em dia você ver um movimento chamado crentes sem igreja. Você já escutou isso, né? Pessoas dizendo: eu não tenho uma igreja certa não, eu vou aqui, aí eu vou lá, ou então não vou. Por quê? Porque são pessoas que estão fugindo da responsabilidade do cristianismo. Porque nós, como crentes e cristãos no Senhor, não temos obrigação diante dos homens. Ninguém não pode obrigar. Eu, como pastor, não posso posso obrigar os irmãos que estão aqui a fazer, não, mas a pessoa tem sim um compromisso com Deus através da igreja. Aí esses crentes sem igreja, eles não escutam palavra, eles podem continuar no pecado, eles podem continuar no erro, porque eles não têm pastores, não têm doutrina, eles não precisam ser fiel a Deus, como diz a palavra, nos dízimos, nas ofertas, porque ele não tem igreja. Então é aquele crente que só pega, só absorve o que ele precisa, o que ele quer, mas não quer receber o que Deus tem para dar. Crentes assim não vão se salvar. Sabe por quê? Porque estão edificados na areia. Então vai vir uma tempestade na vida dessa pessoa, vai vir uma perseguição, um problema, e a vida dela vai ser varrida, porque ela não está edificada sobre a rocha. Ela não tem igreja, ela não tem pastor, ela não é fiel, ela não escuta a palavra. Por outro lado, Jesus disse que o homem prudente foi aquele que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, a tempestade que soprou contra ela, mas ela não foi abalada, porque estava bem edificada.
Então, o crente edificado, ele tem que estar firme na igreja, ele tem que ter uma participação na obra de Deus, tem que ser fiel a Deus em todas as coisas, deve estar sempre estudando a palavra, né? Participando na igreja dos cultos de estudo bíblico, de grupos de oração, de evangelização, porque é isso que faz a pessoa praticar, colocar em prática as coisas de Deus. E fora isso, quando não está na igreja, a pessoa deve praticar, fazer um culto diário, ou seja, louvar a Deus, orar, ler a Bíblia diariamente, orar, clamar a Deus, louvar, glorificar a Deus, conforme está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas o que nós temos visto são as pessoas fazendo tudo para a glória delas, para agradarem somente a elas mesmas. Nossa vida deve ser sempre para glorificar a Deus. Faça sempre isso antes que não tenha mais tempo, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, nossa vida terrena irá se acabar e não teremos mais o que fazer. Então faça agora, faça sempre, antes que seja tarde demais. Nós estaremos aqui, como anunciei, nesse propósito de 30 dias de oração diária, lendo a Bíblia, nos levantando de madrugada para orar. Sabe por quê? Antes que seja tarde demais. Se nós nos dispusermos a se levantar de madrugada para orar, que seja simplesmente pelo prazer de falar com Deus. O objetivo deve ser derramar os nossos desejos e inquietudes diante dele. Precisamos buscar uma comunhão, uma intimidade completa com Deus. Por pura gratidão, ficaremos impressionados com quão bom é nos deleitarmos em uma vida de oração, de consagração e de serviço. Ou seja, uma vida de oração, consagrando, buscando, se afastando do pecado, do erro, e uma vida de serviço. O que significa serviço? Vem da palavra servir. E servir na obra de Deus significa trabalhar, ou seja, evangelizar, pregar a palavra de Deus, convidar pessoas à igreja. Quando foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Quando foi a última vez que você convidou uma pessoa ao culto, né? Então, meu amado, você recebe essa palavra, você recebe essa bênção. Entra conosco nesses 30 dias de oração, de jejum, levantando às 3 da madrugada para orar. Apresenta a tua vida, os teus problemas, e você verá, depois desses 30 dias, como você se sentirá fortalecido, fortalecida na fé, e bênçãos virão. Você pode fazer essa oração comigo? Diga comigo assim: ó Deus, eu reconheço que sou um pecador e preciso me arrepender antes que seja tarde demais. Preciso levantar a minha vida, a minha fé com Deus antes que seja tarde demais. Preciso voltar a servir e fazer a obra de Deus antes que seja tarde demais. Preciso congregar na igreja, ter responsabilidades, compromissos com Deus antes que seja tarde demais. Diga: eu confesso o meu erro, eu reconheço a minha falha e entrego agora o meu coração, a minha vida e a minha alma nas mãos do Senhor.
E creio que ao terceiro dia, depois de ter sido crucificado e morto, Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive, Ele está vivo para sempre. E nas mãos dEle eu entrego a minha vida e o meu coração. Sobre Ele, a minha rocha, eu edifico a minha casa espiritual, eu edifico a minha vida com Deus. E eu sei que virão tempestades, problemas, mas jamais eu serei abalada, porque o Senhor me fortalecerá. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, muito obrigado pelo tempo que você nos ofereceu participando aqui conosco dessa palavra de hoje. Eu declaro a bênção na sua família, declaro libertação, declaro a vitória dos seus caminhos. Fica na paz, fica em vitória com Jesus. Amém.